Bem, pessoal, vamos falar então sobre treinamento esportivo, faz parte do nosso conteúdo. Para falar de treinamento esportivo, eu começo o conteúdo falando das bases de treinamento. Então, o nosso livro didático digital, ele fala um pouquinho da importância desse treinamento, de cada pilar, né, dessa base, que nós já vimos quando nós falamos de bioenergética. Então, da individualidade biológica, da adaptação, da sobrecarga, da continuidade, da interdependência, da especificidade, da variabilidade e da saúde, né? Todos esses pilares compõem o treinamento físico, e para que eu fale um pouco sobre isso, nós vimos no conteúdo de bioenergética. Porém, eu tenho que lembrar e ter essa consciência que porque nós vamos conversar hoje, eu tenho que ter isso aqui muito bem definido, e esse conteúdo já foi dado, tá certo? Primeiro ponto que a gente tem que entender, quando a gente fala em treinamento, é que todo atleta ele passa por uma periodização. E a periodização, como o próprio nome já diz, é um momento, é um intervalo de tempo importante durante a sua prática esportiva, durante a sua preparação para a prática esportiva, e que isso tem que ser muito bem organizado juntamente à equipe. Pô, Léo, mas você está falando de periodização, mas nós, fisioterapeutas, trabalhamos com reabilitação. Sim, concordo. Mas o fisioterapeuta ele tem que ter uma noção e uma base do que consiste esse treinamento, né? Nós não vamos dar treinamento propriamente dito. Nosso papel não é Nosso papel não é ocupar o lugar do preparador físico ou do treinador. Mas eu tenho que saber qual é a fase dessa periodização em que ele se encontra ou que ele vai, para eu saber em qual condição eu vou devolver esse atleta. Tá certo? Então, o termo periodização ele surgiu lá em 1965, com os esforços de um pesquisador chamado Matthew Yee, na ideia de melhorar a estrutura do treinamento. Quando que começa, quando que para, qual é o tempo desse início, qual é o tempo desse término. E a ideia disso é o quê? Ele utilizou de variáveis e de medidas dos comportamentos dos atletas em diversos esportes. Então, ele começou de uma forma muito que treina de forma regular, visando competição, realiza um processo chamado de periodização, tá certo? Claro que, né, uma equipe ela não compete uma única vez. Ela treina para participar de várias competições, tá certo? E quando ela participa de várias competições, ela entra em momentos de periodização. Sejam eles pequenas periodizações, ou seja eles grandes periodizações. Tudo bem? Então, houve uma necessidade de um estudo sobre esses conhecimentos para que tenha um objetivo a ser alcançado. Claro que para melhorar, para promover a performance nesse atleta. Mais uma vez, volto a falar, nós, fisioterapeutas, temos que ter noção e um conhecimento prévio do treinamento esportivo. Não o que está sendo feito pelo preparador físico, mas nós temos que ter um conhecimento, um domínio, para saber em qual momento dessa etapa de periodização nós estamos devolvendo o atleta, para que ele volte num momento correto ou que ele não seja prejudicado. Tá certo? Então, quando nós falamos de momento certo, qual é o momento da periodização, todo preparador físico, ele se divide em 3 condições. Então, eu, como fisioterapeuta, tenho que saber quando é que ele está no microciclo, quando que ele está no mesociclo e quando que ele está no macrociclo. Tá certo? São 3 momentos diferentes que consiste uma periodização. Alguns atletas entram num microciclo para uma competição prévia, para um jogo amistoso. Outros entram para um mesociclo, para uma competição intermediária, né? Vamos por assim, que está um pouco mais distante.
Ou ele entra num macrociclo, pensando numa competição importante no meio do ano, por exemplo, nos Jogos Olímpicos ou uma Copa do Mundo. Tá certo? Então, nós vamos entender como é que funciona cada etapa de uma periodização. Necessariamente, dependendo do objetivo, ele vai entrar no microciclo, ou seja, é um tempo curto. E dependendo do objetivo a ser alcançado, de quanto se espera que o atleta esteja pronto, ele vai entrar num macrociclo. Tá certo? Então, quando vocês olham essas três definições, não é necessariamente uma escada, em que ele entra no micro, entra no meso, e depois ele vai para o macro. Depende do objetivo, tá certo? Depende do objetivo. Claro que, inicialmente, tudo começamos de forma pequena. Então, ele entra automaticamente no microciclo. Não entendi, Jaime. Qual atleta fica nessa fase? Todos os atletas passam por essas fases. Obrigada. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ter um pouquinho de cada conteúdo. O macrociclo sempre vai visar um objetivo maior. Então, é um período longo de treinamento. Quando um atleta começa a pré-temporada agora, em fevereiro, março, o preparador físico, ele tem o quê? Uma ideia de quais as principais competições ao longo do ano. Então, vamos imaginar. Começamos 2020 sem coronavírus. No meio do ano haveria, né, os Jogos Olímpicos. Então, os preparadores físicos começam um macrociclo para que o atleta esteja 1000% bem condicionado e preparado exatamente no dia da prova que ele vai competir. Tá certo? Claro que pensando em fevereiro, janeiro até julho é muito tempo. Então, em cada momento, mês, semana, existe um mesociclo. Tudo bem? Então, dentro de um todo, que eu chamo de macrociclo, eu tenho um mesociclo, que são períodos intensos, extensos, de 2 a 6 semanas. A equipe, ela se organiza de uma forma em relação ao seu treinamento físico, tá certo? Ela se organiza, ela se prepara para isso. Mas dentro desse macro, ela tem pequenos mesociclos, que consiste aí de 2 a 6 semanas. Algumas de 2, algumas de 3, algumas de 4 semanas e outras de 5, até no máximo 6 semanas. Quem define isso? Preparação física. Nós só temos que entender qual é o momento, se ele está no microciclo, se ele está no mesociclo, se ele está dentro de um macrociclo de uma competição importante. Tudo bem? E claro que dentro desse mesociclo eu tenho os microciclos. Então, qual que é o objetivo desta primeira semana de treinamento da Seleção Brasileira de Futebol? É a familiarização com o gramado? É a aclimatação? É o conhecimento das instalações? Então, tem toda uma organização. E, inicialmente, nessa primeira semana, nós vamos começar somente com trote, para que depois a gente comece a colocar as corridas mais longas. Então, o preparador físico prepara, dentro de um meso, um micro, para que ele organize e comece a entrar com o treinamento físico propriamente dito. Tudo bem? Tá certo? Tá joia, pessoal? Então, dentro de um macro, eu tenho um meso e eu tenho um micro. E tudo começa a partir desse micro, que evolui para um meso dentro desse macro. Tá certo? Então, quando eu falo em um microciclo, o atleta saiu da competição, por uma lesão dentro do microciclo, no período de 1 a 4 semanas durante o treinamento. Qual que era o objetivo? Era somente preparar a musculatura, era um reforço muscular.
Então ele vai voltar quando, o fisioterapeuta? Olha, eu devolvo ele machucou hoje na primeira semana, eu consigo devolver ele na terceira semana. Então ele ainda está dentro de um microciclo preparado pela preparação física. Então ele não vai perder muito. O problema é eu falar, olha, ele se machucou na primeira semana, ele só vai voltar daqui 2 meses. Então ele vai perder todo esse microciclo. A preparação física dele tem que ser o quê? Refeita para aquele atleta, para que ele volte dentro de um momento que ele consiga receber as bases do treinamento inicialmente durante o microciclo dele, até esse atleta alcançar todo mundo. Quem prepara isso? Preparação física. O profissional de educação física, o treinador, o preparador físico, o fisiologista, são eles que estipulam os micros, os mesos e os macrociclos. Tá certo? Nós temos que ter o conhecimento e a noção de qual momento o atleta está. Seja ele, no caso, quando ele se machucou, né? Quando ele se lesionou, e quando que eu vou devolvê-lo. Tá certo? Tudo bem? Devido o objetivo, seja ele para melhorar desempenho, melhorar o trofismo, melhorar a força, a potência, naturalmente, o treinamento esportivo vai gerar adaptações, pessoal. Então, numa primeira semana, se a gente começa a caminhar, o meu corpo sofre o que nós chamamos de adaptações agudas. E no final dessa semana, no final do mês, ele sofre uma adaptação crônica. Então, tanto o sistema músculo-esquelético como o sistema cardiovascular, ambos sofrem de uma forma positiva, né? Adaptações agudas e crônicas. Claro que as adaptações agudas e crônicas não são lesivas. São adaptações o quê? Imediatas, porque ele começou a receber esse treinamento, e crônicas, porque ele já está adaptado ao longo de um tempo. De qual tempo? Dentro de um microciclo, dentro de um mesociclo ou dentro de um macrociclo. Tudo bem? Tipo de intensidade e duração do exercício e grupo muscular. O maior exemplo prático disso, você, para quem faz academia, sabe o que eu estou falando. Você começou a academia hoje. Então é natural que primeiro exercício que você faça no equipamento, você já fique cansado. Hoje eu estou cansado. Amanhã eu vou para academia, eu também fico cansado. No outro dia, no terceiro dia, eu vou para academia e faço exercício. Mas eu fico menos cansado. Então eu já sofri uma adaptação aguda de forma imediata. No final de uma semana, 2 semanas, eu já não estou cansado como eu estava. Então eu tenho o benefício de uma adaptação crônica nesse sistema muscular e cardiorrespiratório. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, independente, uma resposta aguda, ela vai atingir um indivíduo sedentário, eu e você, nesse tempo de confinamento, e também vai atingir o indivíduo que é atleta, que está de uma forma contínua, treinando constantemente. Tá certo, pessoal? Essas mudanças do treinamento, elas acontecem. E elas têm que acontecer, para que o meu corpo sofra sempre uma sobrecarga, que é uma das bases do treinamento. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Fala, Thiago. Não, só falei tranquilo só. Boa, beleza. Mudanças cardiovasculares. Eu vou dar um exemplo antes de eu explicar o exercício. Antes de explicar o slide para vocês.
você subiu numa esteira e você colocou lá uma velocidade de 3 quilômetros por hora. Os primeiros 100 metros, você já está quase com a língua no joelho. Certo? Isso hoje. Amanhã você sobe na esteira de novo. E eu coloco lá 3 quilômetros por hora também. No final do seu treino, você está o quê? Menos cansado. Porque você já sofreu uma adaptação aguda, principalmente no sistema cardiovascular. Tudo bem? Ou seja, você se condicionou de forma aguda em 1 a 2 dias. Tá certo? No terceiro dia, eu subo na esteira de novo. E eu vou lá e faço o seguinte, eu não coloco 3, eu coloco 6 quilômetros por hora. Vocês concordam comigo que eu vou conseguir fazer o meu treino, mas eu vou ficar mais cansado do que o dia que eu fiz com 3 quilômetros. Justificativa, eu aumentei a intensidade e o volume. Eu dobrei o volume de velocidade. Então é natural que eu fique mais cansado. No quarto dia, eu vou lá e subo na esteira, coloco 6 quilômetros e eu corro. E eu fico menos cansado, porque eu já me adaptei a essa nova velocidade que eu estava. Então repara, pessoal, sempre o corpo precisa o quê? Ele gera adaptação, sempre. Presta atenção, sempre o corpo vai gerar adaptação, sempre. Tá certo? Sempre. Professor, Oi. professor, tem um filme. Ai, o. Ai, aquele ator que faz comédia. Hum, Ele faz um filme lá. Eu esqueci o hum. nome do filme agora. Ele vai escolher fazer exercício com um cara que já é treinado. Ele começa a Sim, correr na esteira, e até ele fica tão cansado, ele fica arrastando, a esteira arrasta ele. sim, exato. Após um tempo, ele se condiciona. Então, é o Fábio Porchat. Exatamente. Então, pessoal, quando eu tenho uma adaptação cardiovascular aguda, é uma alteração que o meu cardiovascular sofre de imediato. E esse sofrer, não veja lesivo. É uma necessidade, tá bom? Quando eu falo em exercício, um exercício estático, uma contração isométrica, então eu tenho um aumento da frequência cardíaca, tá certo? E ela se mantém, e uma redução do volume sistólico e sutil elevação do débito cardíaco. Vamos traduzir isso. Quando eu seguro um exercício, uma barra, e eu mantenho ela sustentada, eu tenho um aumento da frequência cardíaca. Meu coração aumenta as contrações. Consequentemente, diminui o volume que sai do ventrículo. Ok? E elevo, ou melhor, desculpa, diminui o volume sistólico, ou seja, o volume que enche o ventrículo. Meu ventrículo enche menos. Redução do volume sistólico é diminuição do enchimento do ventrículo. Consequentemente, eu tenho uma elevação do que sai. Ou seja, essa conta não fecha, né? Se eu aumento a frequência cardíaca, teoricamente o que entra tem que sair. Mas como eu estou gerando uma contração isométrica, entra menos sangue no ventrículo. Mas a exigência para sair, ela é aumentada. Então, toda contração isométrica, o exercício estático, ela influencia diretamente no sistema cardiovascular. Por outro lado, quando eu tenho um exercício dinâmico, as contrações musculares geram movimentação articular e o que limita a resistência vascular periférica. Então, naturalmente, promove uma vasodilatação. O que isso significa? Quando eu faço um movimento dinâmico, perifericamente, eu tenho uma vasodilatação periférica.
Isso faz com que, naturalmente, o que chega no coração também seja ejetado do coração. Então, se eu penso no indivíduo que tem problemas cardiovasculares, qual que é o melhor exercício para ele? Dinâmico ou isométrico? Qual que é o melhor? Um indivíduo que é cardíaco, problemas do coração, qual que é o melhor exercício? O estático ou o dinâmico? Sempre vai ser o dinâmico, porque eu não gero nenhuma alteração ou alteração no funcionamento do coração. Ok? De forma crônica, as adaptações cardiovasculares durante o tempo do exercício vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu coração bata, né, por minuto de forma mais lenta. Então, vocês vão ver o seguinte: se você subiu na esteira hoje correndo 3 quilômetros, você vai, primeiro 100 metros, teu coração sai na boca. É o efeito agudo do adaptação cardiovascular, tá bom? Mas se você manter esses 3 quilômetros durante os próximos 5 anos igualzinho, naturalmente, a tua frequência cardíaca vai estar mais baixa, naturalmente. Porque é uma adaptação crônica do teu organismo. Ela se adaptou. Então, se nós pegarmos um indivíduo sedentário e olharmos a frequência cardíaca dele, vai estar lá em torno de 60 até 100 batimentos. A sua, por já estar adaptada a esse estímulo de 3 km por hora nos últimos 5 anos, vai estar em torno de 40, 30, ou seja, o teu coração ele bate mais lento, porque ele está adaptado. Então, por isso que ele coloca que em repouso ele pode diminuir a frequência cardíaca. Tudo bem? E quando ele está numa de treinamento, ele tende a ser relativamente. Essa é uma das melhores, é uma das maneiras mais simples de você definir se o indivíduo ele é condicionado ou não. O indivíduo não condicionado, ele sobe as escadas do bloco F lá, chega ali em cima no terceiro andar, tá cansado. A língua lá no joelho. Mas o indivíduo condicionado, ele sobe, chega lá e canta uma música tranquilamente. Ele não se cansa. Tá certo? E após a atividade? Após a atividade, após o estímulo que foi dado, a frequência cardíaca tende a diminuir, a ficar menor. Voltar a sua nível basal. Claro que ela não volta de imediato. Com certeza, seja na esteira ou na rua, você já percebeu isso. Você veio andando rápido, 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 e aí você chega na loja, ou você para a esteira. Você percebe que você ainda está ofegante. Aos poucos, a frequência cardíaca vai diminuindo até ficar nível basal. Então, o segundo tópico, ele mostra a frequência cardíaca, ele não volta ao seu estado de imediato. Para o exercício, ela... Não é rápido assim. Ela não é rápido como a gente acha. A normalidade só irá voltar gradualmente. E isso permanece por algum tempo, retornando lentamente ao seu nível basal. Então, sempre, pessoal, sempre, nós vamos ter que entender que o meu coração, ele sofre, e o sofrer não é negativo, ele passa, né? Ele precisa passar por isso, por uma adaptação aguda e crônica. Tudo bem? A aguda são alterações, seja pelo tipo de contração. A crônica
eu diria que é muito mais benéfica, porque ela promove benefícios ao organismo. Já os atletas que são condicionados, já estão em treinamento, já são propriamente dito atletas, a frequência cardíaca retorna mais rápido ao seu repouso. Por isso que a pessoa fala assim, nossa, você já subiu, mas não está cansado. Sim, porque ele está pronto para o próximo estímulo. Ele veio de uma atividade, quando ele repousa, ele para, a frequência cardíaca volta mais rápido e ele já está ali, ó, pronto. Você não está cansado? Não, não tô. Tô tranquilo. Vamos mais uma? Vamos. Ele tá, pô, o cara não cansa. O cansar não cansa é literalmente estar condicionado. Que é diferente do indivíduo sedentário, né? Vai a gente fazer o mesmo treino que um atleta, no final do treino os dois terminam, né? O atleta primeiro, obviamente, e nós destruído, cansado. E eu lá, ofegante, com a língua lá no joelho, eu viro pro atleta e falo, viu? O atleta vira e fala assim, viu, vamos mais uma? Eu tô pronto. Eu falo, calma, cara, preciso tomar um banho, dormir, amanhã, quem sabe? Porque são condicionamentos diferentes. Mas, se eu sedentário continuo treinando, uma hora eu vou me condicionar. Vou me recuperar mais rápido, a frequência cardíaca. E aí eu me igualo ao atleta. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, o débito cardíaco é a quantidade de sangue débito, tá bom? Não débito, débito. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração. Quantidade de sangue que sai. Tá certo? Só que tem um detalhe. Para um indivíduo que é atleta, a saída de sangue de dentro do coração é menor. Por quê? Porque o músculo cardíaco sofre uma hipertrofia após o treinamento. O coração do atleta, ele é tão forte no aspecto de volume muscular que o pouco que ele contrai já elimina, né, já ejeta o sangue que é necessário. Ele não precisa contrair muito. O pouco que ele já elimina, ele já dá conta. Então, o débito cardíaco no atleta é menor, porque o pouco que ele contrai já ejeta todo todo atleta condicionado tem um ventrículo esquerdo que sofre as alterações, né? Vamos pensar numa coisa. Anatomicamente, o ventrículo esquerdo ele é maior em indivíduos sedentários, normalmente. Em um atleta, esse ventrículo esquerdo ele é mais forte e maior, como o próprio tópico fala aqui, em 85% do seu normal. Então, por isso que o meu músculo, imagina um indivíduo atleta, imagina você, que é sedentário. O ventrículo esquerdo do atleta, ele é 85% maior que o seu. Então, é natural que o pouco de contração que ele faça, ele já faz o seu papel. Já você não. Já você precisa o quê? Que ele aumente a frequência cardíaca para manter, teoricamente, o mesmo nível. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Se não tiver, mantenha o silêncio. Se tiver, pode quebrar o silêncio. Beleza. Consequentemente, né, o fluxo de sangue aumenta, né? Se eu aumento a ejeção do meu coração na saída de sangue, consequentemente, eu tenho um aporte de oxigênio muito maior de outros nutrientes. Então, se mais sangue sai de dentro do ventrículo, com menos esforço do coração, mais oxigênio eu levo para os meus tecidos. Então, é uma consequência. É uma consequência positiva, claro, né? Não é uma coisa negativa isso. Isso é muito bom. Tá bom? E, consequentemente, a pressão arterial que ela faz? Ela reduz.
Então, amanhã, você subiu numa esteira, você colocou lá 3 quilômetros por hora, certo? Os primeiros 100 metros, 200 metros, 500 metros, você tem um aumento da frequência cardíaca, obviamente um aumento do débito cardíaco, e a tua pressão arterial vai lá em cima, certo? Isso é um efeito agudo do exercício. Agora, após um mês, 2, 3, 4 meses, se você não aumentar os 3 quilômetros para 6, por exemplo, naturalmente, a tua frequência cardíaca durante o exercício e em repouso, ela vai ser mais baixa. O teu débito cardíaco vai ser mais baixo. E, naturalmente, a tua pressão arterial vai ser mais baixa. Então, são consequências positivas, claro, que o exercício promove. Tá certo? Tudo bem? Não somente o sistema cardiovascular, mas o sistema músculo-esquelético também eles passam por adaptações. E isso, como eu falei, não é ruim. Ela é necessária, ela tem que passar por isso. Tá certo, pessoal? Ela tem que passar. Quando nós falamos em adaptações neuromusculares, nós estamos falando em adaptações durante o treinamento, em que o sistema neural e o sistema muscular vão sofrer de forma positiva. Né? Não tem como, né? É impossível a gente aplicar um exercício no indivíduo e não ter um benefício no sistema musculoesquelético. Ele vai passar por um benefício. Ele vai passar por uma adaptação. De forma crônica, inicialmente, eu falo que o benefício e adaptação neuromuscular de forma crônica é o aumento da coordenação da própria contração do músculo ativado. Ou seja, eu melhoro o aumento do número de velocidades de potenciais de ação e o aumento do recrutamento da fibra muscular. Se eu melhoro o estímulo neural, o disparo, e melhoro a contração muscular, eu melhoro o padrão de movimento e, consequentemente, a coordenação. Tudo bem? Então, esse é um dos princípios que nós chamamos de controle motor, que hoje muito se fala na fisioterapia. E aí eu faço uma pergunta. Qual que é a diferença de controle motor e de propriocepção? Alguém sugere? Fala alguma coisa aí? Nenhuma? Não, tem diferenças. Elas têm diferenças. Isso eu te garanto. Qual que é a diferença? Ela tem diferenças. Quais são? Dole uma, dole duas, dole três. O controle motor, ele é consciente. Então, quando eu faço um treino de controle motor para o meu indivíduo, eu estou conscientizando, ele está olhando e corrigindo. Ele está corrigindo de forma ativa, de forma totalmente presente. Ó, faz o agachamento e não deixa o joelho cair. Não deixa o joelho entrar para dentro. Então, eu estou melhorando, como o próprio nome já diz, o controle motor do movimento por meio de contração. Já a propriocepção, ela é inconsciente. Quando você sobe num balancinho, você começa o quê? A tremer. O ato de você tremer é uma forma que o teu sistema nervoso central está o quê? Gerando estímulos para manter você parado. Então ele é totalmente inconsciente. Você não consegue controlar de forma ativa, primária aquele movimento. Você subiu no balancinho, você fica pulando. Aos poucos, conforme você vai, o teu sistema nervoso vai controlando, você sobe e você consegue se manter estático. Tudo bem? Então existem essas diferenças de controle motor e propriocepção. Perfeito?
Mas, de maneira aguda, a adaptação do sistema musculoesquelético é o seguinte, pessoal. O indivíduo entrou num treinamento hoje, comecei a academia hoje. Toda vez que a gente realiza um exercício, nós temos microtraumas no tecido muscular. E isso é normal. E ele tem que ter. Por quê? Porque esses microtraumas têm relação direta com o processo de hipertrofia muscular. O meu músculo só vai crescer se eu der sobrecarga. E a sobrecarga gera microtraumas. É natural e ele tem que acontecer isso. Então, aquela dorzinha, a pessoa fala que é uma dorzinha gostosa do exercício, né? Isso vai depender também do ponto de vista, né? Ela é necessária. Ela é necessária e precisa fazer isso. Claro que essa dorzinha é por esses microtraumas. E toda vez que eu tenho um microtrauma no tecido muscular, o meu tecido muscular vai lá e deposita o quê? Mais proteína. Se eu deposito mais proteína, o meu volume muscular, ele aumenta. Então, esse é o princípio da hipertrofia, do crescimento muscular. Esse quadro doloroso é comum e é normal. Não só para atletas, mas para sedentários. Tudo bem? É normal essa dorzinha após uma caminhada mais longa, após uma natação, você nadou um pouco, brincou na piscina. É normal essa dor muscular. Pela sobrecarga, pelo exercício, pelo esforço que você fez. Isso é normal. Tá certo? Então, a forma que esse corpo tem perante esse microtrauma é reparar. Sendo assim, eu consigo depositar proteína, aminoácidos, para que o meu músculo cresça. Então, isso é fisiológico, pessoal. Hoje eu peguei uma carga de 3 quilos e fiz lá 3 séries de 10 no meu braço. No final do dia ou amanhã, eu vou estar com dor. Essa dor é normal, é esperada. Eu vou lá amanhã, né, e pego os mesmos 3 quilos e faço exercício. Eu vou ver que a dor ainda continua, só que menos. Tudo bem? No quarto dia, no terceiro dia, eu vou lá e pego de novo os 3 quilos e faço o mesmo exercício. E eu vou ver que eu não vou sentir dor, eu vou ficar bem. Ou seja, eu me adaptei àquela carga e o meu músculo se adaptou àquele micro. Se eu sou meu músculo, eu preciso gerar uma sobrecarga. Então eu aumento a carga. De 3 eu vou para 10 quilos. E realizo o exercício. Como é que eu estou no outro dia? Com dor novamente, porque eu gerei microtraumas. Mas esses microtraumas são necessários para reparar a lesão, as microlesões, para que o meu músculo se adapte. Então, quem quer ganhar massa muscular, naturalmente tem que fazer o quê? Sempre aumentar a carga. Claro que eu não posso perder a qualidade do movimento. Tá certo? O que acontece quando eu tenho o primeiro estímulo com 3 quilos que eu senti aquela dorzinha? Reparação do dano. É um processo inflamatório local, necessário, que chegou ao seu ápice em 48 horas. Então, o pessoal fala, né? Eu vou na academia um dia, paro 2, porque eu estou com dor. Mas mesmo com dor, você tem que continuar. Essa inflamação, ela é acompanhada de um pequeno edema e liberação de substâncias químicas que vão causar dor no indivíduo. É normal isso. Tá certo, pessoal? É normal. O que é conhecido como dor muscular de início tardia ou dor muscular tardia. A questão, isso é normal na preparação física. O que nós da fisioterapia conseguimos fazer? Diminuir essa dor muscular tardia. Através de alguns recursos, para que amanhã ele esteja bem e ele consiga dar um outro estímulo com uma carga maior para que aumente a massa muscular. Então, literalmente, nosso papel em meio ao treinamento, não a lesão propriamente dito, é o quê? Devolver o atleta ao seu 100% no próximo dia. Para que ele dê o seu melhor nos exercícios.
Tudo bem, pessoal? Tá certo isso? Por isso que o indivíduo que faz academia, ele faz hoje, ele tá com dor, ele vai lá e toma um anti-inflamatório. Ele corta o efeito dessa inflamação que é normal. Essa inflamação é normal. E se eu corto o efeito anti-inflamatório, eu não reparo os microtraumas, o meu músculo não cresce. Então, ele literalmente nada e morre na praia. Tá certo, pessoal? E aqui terminamos a parte de treinamento físico.